Em um universo alternativo, o mundo inteiro estava celebrando a derrota do maior vilão. Multidões se reuniram para elogiar o herói que venceu o Rei Demônio e trouxe paz ao mundo. Não haverá mais invasões de monstros, e civis inocentes não morrerão desnecessariamente. Este mundo de fantasia de Asgard finalmente alcançou uma era de paz após séculos de guerra. Em um beco, duas crianças estavam correndo. Para ver o herói que acabará de sair vitorioso de suas batalhas, o menino instiga sua irmã a se apressar antes que percam tudo. Para eles, essa é uma oportunidade única na vida que não podem perder. Enquanto correm, o menino se depara com uma figura passando por ele em um manto escuro. Sua presença é tal que o corpo do menino congela no local. Quando sua irmã o alcança, ela fica confusa ao ver o estado congelado do irmão e olha na direção da figura de manto. Ela não entende por que o homem está indo na direção oposta ao desfile do herói, e seu irmão teme que ela possa chamar atenção indesejada. Ele diz para ela desviar o olhar, parecendo que o menino conseguiu identificar que a figura de manto é um mago das trevas, uma classe sinistra de magos que se envolvem nos poderes das trevas. Sua irmã não entende muito bem a importância de ser um mago das trevas, mas o irmão a educa, explicando que basicamente significa que a pessoa no manto escuro está amaldiçoada. O homem de manto escuro carrega um saco branco no ombro e segue por um caminho solitário em direção à catedral, onde a santa desta era o aguarda. Enquanto ela contemplava o mundo que finalmente veria algum período de paz, houve uma batida na porta. Ao se virar, a figura de manto está lá na entrada. Seus cabelos dourados são um símbolo de seus poderes divinos, e suas vestes brancas significam sua pureza. Ela olha para o homem e o recebe de volta. Em contraste, as roupas escuras e a presença silenciosa da figura de manto emitem apenas vibes sinistras. Se a santa é um ser de pura energia, o homem de manto é a encarnação das trevas. Seu nome é Minold, e quando ele desembala o saco que contém a cabeça do Rei Demônio, é revelado que ele era, de fato, o verdadeiro herói o tempo todo, mas devido à natureza obscura de seus poderes, ele teve que se tornar uma sombra enquanto um homem inútil de armadura elegante recebia toda a glória. A santa agradece ao mago das trevas em nome do Império, mas suas palavras são interrompidas pelo mago. Ele tem apenas um desejo, e ele fez tudo o que lhe foi pedido, e agora quer que a santa cumpra sua parte da promessa. A santa usa uma expressão sombria, mas assegura ao mago que ela se lembra de sua promessa e garantirá cumpri-la. E, já que esse será o caso, talvez ela deva se referir ao mago das trevas não como Minold, mas como Kim Min-junho, que era seu nome original antes de ser convocado à força para este mundo. Debaixo da estátua da deusa, a santa tenta ter uma discussão franca com o protagonista. Ela diz que lamenta que ele tenha que suportar uma responsabilidade tão pesada e explica que não o designou para esse trabalho porque o odiava. Na verdade, ela ficará eternamente em dívida com ele. No entanto, o homem responde que a odeia tanto que poderia morrer agora mesmo. Mesmo diante de uma resposta tão fria, a santa diz que fará tudo ao seu alcance para mudar a opinião das pessoas sobre os magos negros neste mundo. Ela implora ao homem que reconsidere seu desejo de voltar ao seu antigo mundo, mas na mente de Kim Min-junho, não há nada a considerar. Ele responde que já foi usado o suficiente, agora deseja simplesmente retornar ao seu mundo. A santa promete que ele será recompensado por todo o maltratamento que recebeu até agora e mais, caso ele volte atrás pelo bem do Império. No entanto, parece que foi tarde demais, e o mago negro diz a ela para parar de representar. A santa protesta, dizendo que não está representando e está sendo muito sincera com suas palavras, a qual o protagonista responde que não há nada que ela possa lhe dar. Os olhos da santa se arregalam de surpresa. Por ser uma divindade escolhida, ela detém bastante poder neste mundo. Então, o que esse homem deseja que ela não pode fornecer? Ele responde que foi trazido aqui à força, usado como escravo, e agora ela quer que ele fique para continuar a servi-la, e deve abandonar sua vida assim. O que a santa pode lhe oferecer em troca? Pergunta ele. Ela responde que pode conceder o que ele desejar, pois se ele deixar de existir, a paz do Império pode não durar muito. Mas então, o protagonista pede que seu primeiro desejo seja concedido, e ele quer comer frango frito coreano. No entanto, a santa nem mesmo sabe como é. Ele pede quinte, mas mais uma vez a santa não sabe nada sobre isso. Ele reclama que a comida neste mundo é repugnante, e ele só comeu biscoitos altamente calóricos todos esses anos. Como ele pode viver em um mundo onde é forçado a comer lixo? E se não pode ser fornecida boa comida, será que pode pelo menos lhe fornecer um PC de jogos e uma boa conexão com a internet? Claro, nada disso é possível em um mundo subdesenvolvido como este. No final, a santa fecha o punho e desiste de mantê-lo neste mundo, ele nunca pertenceu aqui desde o início. Ela abaixa a cabeça em derrota e concorda em começar imediatamente a cerimônia de retorno. Ela o leva à câmara de convocação,
onde o protagonista relembra sua memória do passado quando foi convocado pela primeira vez e fica feliz por nunca mais ter que ver este lugar novamente. A santa diz a ele para ficar no círculo de convocação no meio e começa imediatamente a cerimônia de retorno. E então, uma série de padrões mágicos começa a se mover sob os pés do protagonista. Ela diz a ele que começará removendo a proteção da santa de seu corpo primeiro. Kim Min-junho tira sua luva e olha para a mão com o símbolo da santa. Embora seja chamada de proteção, é apenas uma coleira que impede a pessoa convocada de lutar contra a santa. Ele está feliz por finalmente se livrar disso. A santa estende as mãos e uma luz radiante purifica o símbolo da mão do protagonista. Ela parece bastante perplexa, pois não apenas o mago negro abrirá mão de todo o incrível poder que acumulou ao longo dos anos, mas também está recusando todas as riquezas e a fama que teria ao ficar aqui. Mas o homem está cansado deste mundo e pede à santa que cuide de seus próprios assuntos. Em vez disso, pergunta por que a santa não está preocupada com a situação. Uma vez que o símbolo desapareça completamente, ele poderia matá-la se quisesse, mas a mulher responde que sabe que é a causa raiz de todo o ódio em seu coração. Se ele quisesse matá-la, ela aceitaria de bom grado a morte. Agora que a proteção está desfeita, ela diz a ele para matá-la se quiser. E se ele não tiver tal desejo, ela gostaria de começar a próxima etapa da cerimônia. A próxima etapa envolve remover os poderes que o protagonista obteve no mundo de Sgar, e a santa recua do círculo para completar esse processo. Mas é aqui que as coisas não seguirão conforme a santa planejou. O mago negro age da maneira que deseja, rapidamente lança uma corda de energia negra para subjugar a santa e suspendê-la no ar. Ela diz ao homem que possuir os poderes deste mundo o matará se ele usar o portal dimensional, que o que ele está fazendo é completo absurdo. No entanto, esse homem trabalhou até a exaustão para obter esses poderes, e não há como ele deixá-los para trás antes de voltar. Ele deixa a santa de lado e começa a abrir o portal dimensional por conta própria. Mesmo que a vida dela tenha sido poupada, a santa está mais preocupada que o mago das trevas nunca será capaz de abrir o portal dimensional com seus poderes profanos e provavelmente morrerá como resultado. Mas parece que as preocupações dela eram infundadas, já que o protagonista já estava lá, com um portal totalmente funcional. Mesmo assim, a santa o avisa que ele está arriscando a vida ao tentar viajar entre as dimensões de maneira tão imprudente, mas ele já estava ciente dessas coisas, é por isso que praticou sua magia milhares de vezes para aperfeiçoá-la. Ele está confuso sobre por que as pessoas deste mundo dividem a magia em luz e escuridão em primeiro lugar. Quando atingiu o auge, percebeu que toda magia é a mesma, de qualquer maneira. Em todo caso, ele coloca a mão no bolso e diz que há algo que gostaria de dar à santa antes de partir. O que poderia ser? Nada, é apenas um punho, que ele diz para a santa enfiar no traseiro dela, enquanto entra no portal sabendo que nunca mais terá que ver este estúpido mundo novamente. Ela grita para o protagonista parar antes que o portal se desestabilize e mate o conjurador, mas já era tarde demais. A câmara de convocação logo foi preenchida com ondas de energia roxa brilhante, e então o portal colapsou sobre si mesmo e desapareceu no ar, deixando a santa sozinha na câmara. Ela bate com o punho no chão com raiva. Mesmo que tivessem suas diferenças, ela está chateada por ser odiada a tal ponto quando não fez nada além de cumprir seu dever. Ela nunca quis fazer ninguém sofrer e nunca se deleitou em submeter o protagonista a todas essas dificuldades, mas agora nada disso importa, já que os dois estão em mundos distintos. Num prédio discreto na Terra, raios roxos brilham, e Kim Min-junho é teleportado para dentro. Finalmente, ele está de volta ao planeta de onde foi levado. Mesmo que tenha feito isso com tanta confiança, ele sentiu que ia morrer durante a viagem dimensional, mas tudo isso finalmente acabou. Ao ficar de pé, ele se encontra na mesma sala de onde foi convocado, e quando olha para a mesa, seu telefone ainda está carregando. Essa sensação de ter o telefone na mão é indescritível para Kim Min-junho. Ele sente falta desse sentimento e seu jogo favorito, Dungeon Power Fighter, ainda está instalado. Só quando ele abriu o jogo é que a realidade começou a se impor em sua mente, e ele não pôde deixar de rir maniacamente ao perceber o seu retorno bem-sucedido à Terra. Mas é cedo demais para ficar feliz. Por alguma razão, não há conectividade com a internet em seu apartamento, e lá fora, um esquadrão de soldados está se encostando nas paredes como se estivessem em uma zona de guerra. O comandante da unidade pergunta se eles estão indo na direção correta da criatura e o batedor confirma que estão no caminho transmitido pela localização comunicada por rádio. Ele pergunta ao seu tenente por que soldados regulares como eles foram enviados para lidar com algo tão perigoso e o tenente está tão confuso quanto ele. Ele diz que essas perguntas devem ser feitas ao quartel-general, pois ele não sabe nada e nada pode ser feito agora. A única opção é lutar, então os soldados respiram fundo e se preparam para a batalha. Ao sinal do tenente, eles correm para a estrada e viram a esquina para atirar no inimigo, mas o que veem é completamente diferente do que esperavam.
Kim Min-junho está andando pelas ruas, irritado pelo fato de que seu telefone não está pegando sinal e nenhuma loja na área está aberta, embora seja meio do dia. Os soldados ficam confusos ao ver um civil em uma área restrita e gritam para que o jovem volte até eles. Kim Min-junho também está surpreso ao ver os soldados armados e assume que eles devem estar fazendo treinamento militar. Ele pede desculpas por atrapalhar, mas é quando os soldados notam algo atrás de Kim Min-junho e gritam para ele correr o mais rápido que puder. Quando ele se vira para ver o que deixou os soldados tão atordoados, ele não poderia estar mais confuso com a visão bizarra diante dele. Um monstro enorme, parecido com um lobo, está saltando em direção ao protagonista para despedaçá-lo com suas garras. No entanto, a surpresa de Kim Min-junho não é o monstro em si, mas o motivo pelo qual algo aparentemente fraco assustou tanto os soldados. Afinal, ele acabou de vir de um mundo onde enfrentou monstros muito mais poderosos por anos. Mas quando ele cerrou o punho para invocar seus poderes sombrios, a energia demoníaca falhou em se manifestar, simplesmente desapareceu. Isso não importa muito neste caso, já que Kim é capaz de esmagar tais adversários com sua força atual e não tem dificuldade em enterrar o rosto do lobo no chão. Os soldados estão assustados diante dessa exibição sobre-humana de poder. Os dentes do monstro se quebram completamente com a força do impacto. O fato de ter ousado atacá-lo ainda irrita Kim, e ele esmaga brutalmente o crânio do monstro com as próprias mãos. Mesmo que ele não possa usar sua magia negra devido à falta de energia demoníaca, ele ainda não é fraco o suficiente para ser derrotado por tais monstros. Afinal, ele passou por um treinamento de força infernal todos os dias quando estava em Asgard. Ele conhece as identidades dessas criaturas, por que isso apareceu neste mundo? Ele tem muitas perguntas, e apenas aqueles atrás dele podem respondê-las por enquanto. Mas quando ele chama a atenção deles, os soldados estão tão assustados que mal conseguem falar. Depois de conversarem por algum tempo, os soldados levam o protagonista em um veículo militar para retirá-lo da área restrita. O tenente avisa o homem de que ele estava se aventurando muito longe em uma área infestada de monstros. Em circunstâncias normais, ele poderia ter sido preso, mas, como o comandante ordenou que não escalassem a situação, eles estão apenas o deixando ir. Mas como é possível que ele realmente não saiba de nada que está acontecendo no mundo? O protagonista simplesmente mente, dizendo que estava morando no exterior, mas independentemente disso, este não é o mundo que ele costumava conhecer. O fenômeno das masmorras apareceu quando ele tinha por volta de 7 anos. Monstros das masmorras começaram a aparecer na vida real, e ele recorda os soldados e militares os combatendo, assim como estão fazendo agora. Com o surgimento das masmorras, super-humanos chamados despertados também começaram a aparecer, com habilidades que ultrapassavam o nível dos humanos comuns. Eles se juntaram ao núcleo de caçadores, que foi recém-criado na base militar, e eliminaram completamente os monstros assim que apareciam. Portanto, antes de ser convocado por aquela santa, a Coreia não tinha perigo de ser prejudicada nas áreas civis.